Boa noite, começamos o nosso programa Basta Crer de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, na vida de quem nos acompanha. Por isso, não muda de canal, fique aí conosco. E eu relembro que você pode enviar o seu pedido de oração através dos contatos. Temos aí o número do SOS mais 351 21 190 8990. É só ligar pra gente que temos uma equipe maravilhosa para falar com você. E talvez, se você está aí nos vendo, fora de Portugal, não consegue ligar para o SOS, não tem problema, temos o WhatsApp, mais 351 912 895 800. É só você adicionar o número aí nos seus contatos e mandar uma mensagem pra gente. Quem sabe uma mensagem de voz, se for mais fácil para você. Se quiser enviar uma foto sua também, com a sua família, pode enviar o que você quiser, mas lembre-se que você não está sozinho. Você é muito importante. Mesmo que por vezes você se sinta inferior, não pense assim. Jesus, ele te ama e ele tem o melhor para a sua vida. E é isso mesmo que nós vamos aprender hoje mesmo com o apóstolo Jorge Tadeu, a sempre olharmos para Jesus e não para os problemas. Por isso, esteja muito atento, porque eu tenho certeza que essa palavra vai fazer diferença na sua vida. E lembro também que através dos mesmos contatos, o SOS e o WhatsApp, você pode enviar o seu testemunho. Quem sabe você não mandou aí um pedido de oração para nós alguns dias atrás e já recebeu a resposta. Então conta pra gente essas boas notícias, que eu tenho certeza que nós vamos ficar felicíssimos com essas boas notícias vindo aí desse lado. É só enviar SOS mais 351 21 190 8995 e o WhatsApp mais 351 912 895 800. Envia pra gente. Gente, quando eu falo que nós temos uma equipe fantástica, é verdade. O pessoal do SOS, tenho certeza que vai falar com você da melhor forma possível, vai ser super simpático e vai tentar te ajudar sempre da melhor forma possível. Se quiser encontrar uma igreja Maná mais próxima também, é só ligar que a gente te ajuda. Bem, agora chega de conversa, esteja atento à palavra do apóstolo Jorge Tadeu e, de preferência, tome notas para você colocar em prática. Pois é, vamos lá. Muito bem, agora vamos falar de finanças, porque realmente muita gente está a passar por muitos maus bocados. Esta Covid-19 estragou a vida de muita gente, muitos negócios, muitos empresários, muitos empregos se perderam. Mas será que há um caminho? Será que há uma solução? A boa notícia é há. E hoje eu quero falar um bocadinho como é que nós podemos fazer de Deus a nossa fonte e não fazer do nosso negócio ou do nosso emprego a nossa fonte, porque, como é óbvio, essas fontes são muito limitadas. Há também o caso das pessoas que têm reformas, não é? Então essas também passam muitas dificuldades, porque as reformas são relativamente curtas, as coisas vão aumentando de preço e as reformas ficam lá atrás. E a pergunta também se põe ao reformado: será que eu posso beneficiar alguma coisa? Sim, se você se voltar para Deus e se você aprender a fazer de Deus a sua fonte. Eu tenho aqui uma passagem bíblica que vem em Filipenses 4:19. E é engraçado, diz assim, eu até vou ler o Filipenses 4:6, que é uma passagem que eu também gosto muito, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Está a dizer que quando nós temos alguns assuntos, alguns problemas, podemos pôr esses assuntos diante de Deus
e que podemos confiar que Deus vai responder, e é isso que eu vou fazer mais no final. Mas quando se trata de finanças, só orar não chega, é preciso fazer mais qualquer coisa. Mas vamos então agora ao versículo 19, ainda em Filipenses 4, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o que está aqui, que o meu Deus é Deus e que segundo as suas riquezas, quais são as riquezas de Deus? Nem tem como contar, não é? O Criador dos céus e da terra, os cientistas dizem que cada vez veem mais coisas, cada vez coisas mais extraordinárias, completamente diferentes até daquilo que nós pensávamos. E há milhões, trilhões de estrelas e planetas, imagina a riqueza que há por aí. E Deus é dono disso tudo. Então, se diz que Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas de Deus, quer dizer, não há comparação possível com qualquer outra fonte. Então, o que é que eu tenho que fazer? É acreditar que eu posso fazer de Deus a minha fonte, em vez de fazer do meu salário. É muito importante isto, porque enquanto a pessoa se imaginar, eu tenho este salário, estou limitado a isto, bem, então é isso que ele vai ter. Mas se a pessoa disser assim, não, eu vou andar com Deus, ou eu já sou crente, eu vou aprender as leis de Deus, então eu posso fazer de Deus a minha fonte, se tão somente qual é a lei de Deus que faz com que eu prospere. E é aí é que está o grande segredo. Qual é a lei de Deus que faz com que a gente possa prosperar? É a lei de semear para colher. Ao longo das últimas semanas tenho referido Marcos 4, 26, onde Jesus dizia que tudo funciona à semelhança do agricultor. Pega uma semente, lança a semente ao solo, e a semente cresce dia e noite, não sabe bem como. Porque a terra vivifica, dá força à semente. Primeiro ela cresce para baixo, depois cresce para cima, depois rompe a terra, vê-se uma coisinha verde, pequena, vai crescendo até dar o fruto final. E Jesus foi bem claro e diz que tudo, no céu, na terra, hoje, ontem, amanhã, vai sempre funcionar com base neste princípio. Então, finanças são sementes, as suas palavras são sementes, as plantas, as árvores, tudo são sementes. O próprio Deus funciona com base nesta lei. Então, eu posso olhar para o meu dinheiro e dizer que o meu dinheiro são sementes. Então, posso compreender porque é que Deus nos exorta a honrar a Ele com dízimos e ofertas. Porque o solo adequado para o dinheiro é a casa de Deus. Cada semente tem o solo próprio. E o nosso dinheiro, ao ser semeado na casa de Deus, vai sofrer um aumento. Vai ser multiplicado. Como é que isso acontece? Não sei, Deus é que sabe. O que eu sei é que funciona. A ver? Por isso Jesus também dizia em Lucas 6,38, dai, semeia primeiro, colherás depois. Colherás quando? Tu, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida com que tu medires, é com essa que também te vão medir a ti. Claro, se eu semear pouco, vou colher pouco. Se eu semear muito, vou colher muito. Então quem escolhe o tamanho da colheita é o agricultor, no nosso caso somos nós. Então, como é que eu posso fazer de Deus a minha fonte? É eu aplicando a lei de semear para colher. Eu conheço, mas muita gente mesmo, que passou por grandes dificuldades, quer na sua vida pessoal, quer no seu, vamos dizer, no seu negócio, até que se encontraram com Jesus, na verdade, entregaram a vida a Jesus, começaram a andar com Deus e aprenderam esta lei e começaram a semear para colher. A ver? Aqui não há nenhum pagamento, aqui são sementes. Então, quando nós dizemos assim, quando você diz assim, sabe, o meu salário não dá. E então, em vez de ir para greves e fazer exigências, coitado do patrão também não tem como dar, você devia pensar assim, espera lá, eu não preciso estar limitado ao tamanho do meu salário. Eu não preciso fazer do meu patrão a minha fonte. Eu não preciso fazer
do meu ordenado da minha fonte, porque aí eu estou mesmo muito mal, muito limitado. Eu posso fazer de Deus a minha fonte. Como é que eu faço de Deus a minha fonte? Semeando, vivendo por sementes. Vivendo de sementes e não de oração, porque, oh Deus, dá-me dinheiro. Não vai funcionar. Dinheiro não vem por chorar nem pedir, só vem por semear. É verdade. Dinheiro não vem por chorar nem por pedir. Oh Deus, dá-me dinheiro. Não vem por chorar, oh Deus, coitadinho de mim. Não, só vem por semear. É a lei de Deus. E digo outra vez que Deus não muda. Quem tem que mudar é você e eu. Ele não muda. Ele não vai mudar. Podemos chorar, podemos implorar, ele não muda. Então, se eu aplicar esta lei de Deus, então vai funcionar porque é a lei de Deus. E ele não é homem para mentir. Então, eu posso fazer de Deus a minha fonte como? Vivendo de sementes e não de salário. Eu conheço muita gente, mas mesmo muita gente, que ao tomar conhecimento destas verdades, começou a semear, na verdade, e começou a viver de uma maneira muitíssimo mais próspera. Porquê? Porque Deus foi acrescentando, Deus foi aumentando, Deus foi trazendo finanças e outras coisas materiais. Quem diz uma pessoa que trabalha também diz o empresário. Então, como é que eu posso, outra vez, como é que eu posso fazer de Deus a minha fonte e não o meu negócio? É usando a lei de semear para colher. Porque funciona para empregados, para reformados. Eu conheço muita gente que é reformada e que vive muito mal, porque as reformas aqui em Portugal são bastante más, e que são pessoas que vivem com muitas dificuldades. Ao entregar a vida a Jesus, começam a vir à igreja, começam a aprender essas leis e depois a vida dessas pessoas se transforma. Como é que Deus faz? Não sei, só sei que faz. Então, eu vou pedir ao time para que nos abrilhante com uma música que tem a ver com isto e para a exortação final eu digo o seguinte: façam uma intenção de ir gradualmente aumentando as suas sementes, semeando cada vez mais regularmente, porque à medida que vai semeando mais, vai tendo mais fé, vai tendo retorno e cada vez a sua vida vai ficar melhor e melhor, o seu padrão de vida vai certamente subir. Vamos então ouvir esta música. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus, em glória. Aleluia. Agora, eu quero orar por si que decidiu fazer exatamente isto, que decidiu semear, ou que já semeia, decidiu aumentar o tamanho das suas sementes para sair de dívidas. Há pessoas que fazem isso, começam a semear extra com este intento. Eu vou semear extra, vou colher extra e vou amortizar a minha dívida, vou pagar o que devo. Muita gente faz isso, a ver? E resulta. Portanto, se você é uma pessoa que fez essa decisão, estenda o braço sobre mim e receba o poder de Deus. Senhor, graças te dou, porque
Estas pessoas estão a construir a sua vida na rocha, dando ouvidos àquilo que tu dizes e fazendo. E por isso elas vão vencer. Eu ordeno a todo espírito maligno que estiver a tentar roubar essas pessoas, que se caia por terra. E ordeno aos anjos que tragam prosperidade para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais um pouco de Ele é música. minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Então, nós vamos continuar a estudar este tema que diz: olhe para Jesus e não para os problemas. É para mim um grande segredo que me ajuda há muito tempo e aconteceu quando eu estava debaixo de ataques, de tempestades, de mal que me queriam fazer e à igreja, e estava a fazer como muita gente faz, né? Chora e plora. E Deus me apareceu e disse: o problema não se resolve por chorar, nem pedir, nem sei lá o quê, só fazendo o que eu te vou ensinar. E foi assim que Deus me ensinou esse segredo de olhar para Jesus e não para os problemas. A Bíblia fala que não devemos atentar para as coisas que se vêem, para aquilo que está à nossa frente, para o mal que está a acontecer. Não devo passar cartão a isso, mas devo antes olhar para Jesus e saber que tudo é sujeito a mudança, exceto a palavra de Deus. Eu estou aqui à procura, bem, em 2 de Coríntios, quelque chose. Quem é que se lembra onde é que vai? 2 de Coríntios 4, é isso? Ah, sim, 2 de Coríntios 4, 18. Não atentando nós as coisas que se veem, quando elas não estão bem, não passando cartão, não pensando nisso, não dormindo mal, só ia falar disso, ia falar de todo mundo, e ainda é pior, falar problemas, é semear problemas, vai colher ainda mais problemas. Mas antes devemos atentar, pensar, gastar tempo a ocupar a mente com os pensamentos de Deus. Porque as coisas que se veem, que estão mal, estão sujeitas a modificarem-se. Um temporal vai acabar. Pode acabar. Mas aquilo que não se vê, que é as promessas de Deus, elas são certas. Podem não se ver agora, mas vão aparecer. Então, há um exemplo muito forte que me tem ajudado muito, que é o caso de quando Jesus mandou com os seus discípulos. Agora vou para Mateus 14. Quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, vão para o lado de lá, que eu vou orar, eu já vou ter convosco. E assim eles fizeram. Em Mateus 14, 27. 14, 27. 27, deve ser antes. 22. Diz assim, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedia da multidão, ele subiu ao monte para orar sozinho à parte. Chegando já à tarde, estava ele assim sozinho. Jesus estava sozinho a orar. E o barco já estava no meio do mar, mas estava açoitado por ondas, porque o vento era contrário. Então estava um temporal.
Quem estava lá? Os 12 discípulos. Jesus não estava lá, estava no monte a orar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus foi ter com eles porque Jesus sabe o que se passava. Jesus também sabe o que se passa na sua vida. Quem sabe você é uma pessoa que está debaixo de um grande temporal. Você pensa que Deus não sabe? Deus sabe tudo. Está a ver? E Deus aparece de muitas maneiras. Olha, está a aparecer assim através deste programa. Para lhe falar que Ele é seu amigo. Que Ele está do seu lado. E que lhe vai ensinar como é que você vai vencer. Fazendo coisas à maneira de Deus. Então, portanto, à quarta vigília, Jesus dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, porque pensaram, é um fantasma, e gritaram com medo. A ver? Gritaram com medo porque, naquela altura, quando se via assim um fantasma, era morte certa. Era aquilo que eles diziam. E, portanto, ao longe, no meio de temporal, nevoeiro, a pessoa não vê bem quem é que está lá. Vê-se uma névoa. E Jesus, porém, lhes falou e disse, tendo bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E então Pedro, respondendo, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. És mesmo tu, Jesus? E Jesus disse, sim, sou eu, vem. E Pedro, descendo do barco, portanto, Pedro saiu do barco, no meio do mar alto, ele saiu do barco e andou sobre as águas, indo ter com Jesus. Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco. Uau! Andou por cima das águas. Está a ver? Mas, a certa altura, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ou seja, ele obedeceu, mas tirou os olhos de Jesus. Começou a pôr os olhos no temporal, naquilo que ele sentia. Há um vento nos pensamentos. Como é que tu pensas que... O que é que tu estás a fazer? Isso é impossível. São conversas que só podem vir do diabo. A ver? A pessoa vai à igreja, faz oração, depois vai para casa todo animado, com fé, com entusiasmo, e depois o diabo começa a dizer, tu és maluco, tu pensas que alguém é curado de um cancro? Alguém vai vencer financeiramente com esta crise terrível? É conversas do diabo. E aí a pessoa tem que decidir se vai olhar para o problema ou se vai olhar para Jesus. A ver? Lembra qual é o título dessa mensagem? Olhe para Jesus e não para o problema. Olhe para Jesus e não para a doença. Olhe para Jesus e não para a crise financeira, para as dívidas. Está a ver? Porquê? Porque senão vai afundar-se. Foi o que aconteceu ao Pedro. Enquanto ele olhou para Jesus, saiu do barco e estava a olhar para Jesus, ele realmente andou por cima das águas. Você diz, mas como é que isso pode acontecer? Não sei. Você quer compreender um Deus tão poderoso que criou os céus e a terra? Quer dizer, é impossível. Mas aconteceu. Todavia, quando ele começou a dar ouvidos aos pensamentos e aquilo que se vê, aquilo que se sente, isto está muito mal. Começou a afundar-se. Mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Foi ter com ele e disse assim, segurou, estendeu a mão, segurou, diz no versículo 31, e disse, ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Está a ver? Pouca fé. Pouca fé é fé insuficiente. Você pode ter dinheiro e dizer, eu tenho dinheiro. Vai ali, compra uns sapatos, vai almoçar com os amigos, tem dinheiro. Mas se for para comprar um carro cash, se calhar você vai dizer, não, esse dinheiro, essa quantidade eu não tenho. Tenho que arranjar um empréstimo para pagar aos poucos.
não tenho essa quantidade. Foi mais ou menos o que aconteceu a Pedro. Ele teve um bocado de fé, mas foi insuficiente. Esgotou-se. E é por isso que eu também ensino. Fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, eu já ouvi essa mensagem. E eu pergunto, quanto desta mensagem você já faz? Quanto? Não, eu já ouvi, já li. Não, quanto é que você já consegue fazer? Quanto? Ainda não faço quase nada. Já percebi. Fé só vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. E fé se esgota. Fé também se gasta. É como comida, você come hoje e amanhã precisa de comer outra vez. Você também põe gasolina no carro, anda não sei quantos quilómetros e depois tem que pôr gasolina outra vez. Fé é semelhante. Você tem que ouvir a palavra. Se você precisa de saúde, até se for preciso ser curado, tem que ouvir muitas vezes as mesmas verdades, os mesmos versículos acerca de cura divina. A ver? Se for o caso de você estar a passar por dificuldades financeiras, a ver se eu tenho aqui os livros, acho que tenho, você precisa de ouvir muitas vezes essas verdades. É por isso que eu escrevi estes livros para ajudar as pessoas. Por exemplo, a pessoa está doente, precisa de ouvir muitas vezes e ler muitas vezes o livro. Eu até digo assim, olha, o ideal é que você, antes de pedir oração, leia o livro umas 7 vezes. A ver? Mínimo. Porque aí você vem com fé. Se a pessoa dissesse assim, eu tenho problemas financeiros e tal, então leia o livro acerca de finanças o máximo possível. E, claro, aplica as leis, porque finanças não é só por orar, é preciso semear. Portanto, a fé esgota-se. Foi o que aconteceu ao Pedro, esgotou-se a fé, ele começou a afundar-se, e por isso Jesus, ajudou, mas disse, homem de pouca fé, esgotou-se a fé, foi insuficiente para o tamanho daquele problema. Está a ver? Porque duvidaste. E esta lição é, para mim, a base de muito milagre que Deus me fez. Porque, como eu disse no outro dia, a primeira vez que eu usei este estudo, que Deus me deu para mim, não é? Pois eu pratiquei e vi que era mesmo de Deus e que funcionava, depois comecei a ensinar. Então, o que é que eu fiz a primeira vez que eu apliquei este estudo? Eu peguei na Bíblia e abri, por exemplo, em Salmo 91 e pus a caneta assim e falei ao diabo, eu não vou olhar para baixo. Eu não vou olhar para baixo porque mesmo que eu quero não consigo. E pus a Bíblia bem alto e comecei a ler Salmo 91 a dizer, eu habito nos escondidos do Altíssimo, eu ando com Deus. E, portanto, à sombra do Omnipotente eu posso descansar, porque Ele é comigo. Ele dá ordem dos seus anjos para me proteger. 1000 pode cair com este problema à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não. A ver? É Ele que me livra do laço passarinheiro, da peste perniciosa, de doenças por aí fora. E depois, claro, usei outros versículos bíblicos, que eu agora nem me lembro, mas com isso eu estava a olhar para Jesus. Agora não se pode olhar para o Jesus fisicamente, eu posso olhar para versículos bíblicos, que é como se fossem fotografias do Jesus que cura, do Jesus que faz uma promessa. Como aquela senhora que pega no telemóvel ou então na sua carteira e mostra a fotografia do seu filho. Este é o meu filho. E eu pergunto, este é o seu filho? Sim, é o meu filho, está a ver como ele é bonito? Eu digo, minha irmã, isto é um papel. Pois, pronto, é uma fotografia do meu filho. Exatamente. É uma imagem do seu filho. O seu filho é de carne e osso. Assim também eu posso dizer de Jesus. Eu não posso dizer que este papel é Jesus, mas posso imaginar que cada história onde Jesus curou um cego assim é um videoclipe, a ver, do Jesus que cura, do Jesus que resolve problemas, transforma a água em vinho, multiplicou pão e peixe, alimentou milhares de pessoas de uma só vez, enfim, é o Jesus que faz promessas. Então, o segredo é este. Se eu olhar para estas passagens bíblicas, gera-se fé no meu coração
e o medo sai, vem fé e, por incrível que pareça, funciona. É assim. É a fé de Deus, funciona assim. Olha, eu era engenheiro civil, ainda sou, não é? Calculava pontes e estruturas especiais, porque eu era especializado nessa matéria. Usei computadores, usei técnicas, etc. Mas nunca ninguém me ensinou estas coisas. Portanto, quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia, fiquei fascinado. E ao testar, verifiquei, olha, funciona. A ver? E aí comecei a ler versículos como Deus supre todas as minhas cidades de acordo com as suas riquezas em glória. E olho para as passagens bíblicas e acredito e falo, obrigado Jesus, porque eu tenho as necessidades supridas. Ainda por cima eu semeio para colher, pronto. A ver? E depois eu posso ler Isaías 53, eu estou curado porque Jesus pagou por mim lá na cruz. Então, se pagou, está pago. Eu não preciso de pagar porque Jesus já pagou. Se eu vou ali almoçar e um amigo me paga, eu não vou pagar porque ele já pagou. Jesus já pagou. Diz também, em Timóteo, diz que Deus não me deu nenhum espírito de medo, mas de paz, de amor, de uma mente sã. Diz em Deuteronômio 28 que, porque eu ando com Deus e faço o que Deus manda fazer, as bênçãos vêm ter comigo. Não é? Maldições vêm ter comigo. As bênçãos vêm atrás de mim até me apanharem. Então, tudo isso que eu posso fazer. E é isso que eu exorto você a fazer. Entretanto, vou pedir aqui ao time para nos vir abençoar com uma música que tenha a ver, pode ser a mesma música. Olha para Jesus. Temos uma música que fala exatamente isso. Olha para Jesus. E tem a ver com isto. Vamos lá ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Não é tentando nós, não é tentando nós, nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Ora, muito bem, e agora vamos falar do Deus de milagres. E logo, logo eu estarei a orar por si. Você que telefonou, escreveu, pediu ajuda, compartilhou os seus problemas. E eu tenho a certeza que Deus vai ouvir. Mas deixe-lhe dizer o seguinte. A oração da fé é uma oração em que você vai dizer a Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora o meu milagre. Eu recebo agora a minha libertação. E eu tenho um livro, que eu já mencionei há bocadinho, que é o livro de Cura Divina, onde eu ensino, o que está aqui escrito é como receber, Cura Divina, está aqui assim, e também como manter. Na primeira parte eu explico qual é a vontade de Deus, eu só posso pôr fé em cima daquilo que Deus promete. Deus promete curar toda a gente, hoje, amanhã, Deus promete suprir todas as nossas necessidades, Deus promete abrir um caminho onde não há caminho, tudo isso é fantástico. Agora, neste livro também, há um capítulo que se refere ao seguinte, qual é a origem dos problemas? Porque nós temos que remover certos obstáculos.
obstáculos que fazem como que um muro de separação entre nós e Deus. É verdade. E quais são esses obstáculos? Bem, eu tenho não só aqui neste livro, de Cura Divina, mas também tenho outro, que diz Origem dos Problemas. Ao longo dos tempos, em que eu tinha, logo no início, era mais pastor do que líder de muitas igrejas. O apóstolo é o pastor dos pastores, pronto. E então eu tinha muita comunhão com os irmãos, com as pessoas. Ouvia eles todos os dias, montes de problemas, etc. E verifiquei que há sempre a mesma coisa, sempre mais ou menos a mesma coisa. Os problemas têm sempre mais ou menos a mesma origem. E por isso eu escrevi este livro, que já ajudou também muita gente, em várias línguas. É quando a pessoa anda com companhias indevidas, é quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa anda em guerras e discussões, quando a pessoa anda envolvida com o oculto, bruxaria, isso aí é envolvimento com o diabo, ou quando a pessoa anda nos caminhos da idolatria, enfim. Ou também quando usa a língua de forma errada, né? Fala coisas erradas e não sabe que a sua língua, as suas palavras são sementes. Então, eu aconselho você a estudar o livro, porque eu duvido que haja alguém que não tenha pelo menos um assunto de que tenha que olhar e dizer assim, eu tenho que remover esta situação. O que acontece quando nós removemos essas coisas? Permitimos que Deus apareça, permitimos que Deus responda, porque Deus não muda. Se Ele estiver ofendido com isto, aquilo ou com outro, Ele diz que por isso simplesmente não responde. Ele diz que é uma abominação se a pessoa andar em guerras e discussões e a causar divisões. Deus diz que se a pessoa andar com o diabo é evidente que Deus não aparece, não ajuda. Se a pessoa andar na idolatria, adorar outros deuses e ídolos, diz que a pessoa até fica amaldiçoada e os seus filhos até à terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Toda a gente tem mesmo que fazer atenção ao arrependimento. Quer arrepender? É parar de fazer aquilo que aborrece a Deus, que ofende a Deus. É parar de andar com as pessoas que são inimigas de Deus e coisas assim. Então, isto é preciso ser dito, está a ver? Porque haverá até casos em que a gente ora e a pessoa fica na mesma. E fica a pensar, então afinal a oração não resultou. Resultou, só que você tem que, primeiro que tudo, tirar os muros que separam você de Deus. Bem, agora, você pediu oração. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer a oração da fé, em que você vai dizer a Deus, eu recebo a minha cura. Eu recebo o meu milagre. E o que é que Deus vai fazer? Vai pôr a unção no seu corpo, na sua situação, na sua família, no seu negócio, que é como uma semente. Tudo funciona com sementes. E essa semente vai crescer dia e noite. E, portanto, ao fim de um tempo, que só Deus sabe qual é, você tem o resultado. Ou seja, cura divina nem sempre é instantâneo. Quem dera que fosse. E, portanto, é preciso saber isso. Então, agora, é hora de nós orarmos. Estenda o seu braço sobre mim e diga, Senhor Jesus, ouvi a tua palavra e eu decido remover todos os obstáculos. Vou estudar a tua palavra, eu prometo, ó Deus, vou obedecer aos teus mandamentos. Mas agora, com fé, eu recebo a tua cura. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo que tu me vais ajudar a resolver os problemas. Amém e amém. E agora, o que é que devemos fazer? Louvar a Deus e fazer o que eu acabei de dizer. E, quase para terminar, deixe-me falar para as pessoas que dizem assim, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito que Ele foi à cruz, mas não sei se estou salvo. Então deixa eu dizer que há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Este é o motivo desta música. Você vai ouvir esta música e vai ver que há 4 coisas que Deus quer que você saiba. E depois então eu vou orar consigo, para que você entregue a sua vida a Jesus e seja salvo para sempre.
Vamos ouvir a música. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, salvação não vem por obras, só vem pela obra de Jesus. E por isso, neste mesmo momento, eu exorto você a baixar a sua cabeça para fazer esta oração, que eu chamo de oração da salvação. Em que você imagina aquele Jesus que foi àquela cruz, morrer por mim e por si. Digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus foi à cruz morrer para me salvar. Derramou o seu sangue para pagar os meus pecados. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ajuda-me, ó Deus. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora, procure a igreja mandar mais perto de si. Escreva a dizer que você se converteu, para a gente poder ajudá-lo mais de perto. E ouça esta música, que é maravilhosa. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele sempre transforma vidas. Vamos ver. Estamos aqui na Figueira da Foz com a irmã Pilar, que nos quer agora contar um testemunho de finanças. Então, eu tinha o alvo de obter 3 coisas. Era um lava-louças de canto, que são mais caros que os outros. Era um aspirador novo e um tablet. Então eu decidi começar a juntar dinheiro para isso. E um dia houve uma oferta extra da minha igreja e Deus tocou no meu coração a dar aquela oferta. Eu na altura comecei a pensar até, mas pronto, mas Deus, na verdade, quando Deus me pede alguma coisa eu dou, e eu sei que Ele tem grandes coisas para mim, então eu dei. Então o que é que aconteceu? Passado um tempo, foi logo a primeira coisa, foi um lava-louças novinho, que custava 350 euros, estava um senhor que estava a tirar tudo que tinha no armazém e estava a vendê-lo por 80 euros. Depois, passado um tempo, eu vi uma promoção de um aspirador que eu queria, com um preço quase metade daquilo que ele estava à venda. E agora, ultimamente, eu fui comprar um tablet, que pensava que, pronto, ia dar mais dinheiro, e eu estava a comprar mais em conta. E a senhora falou-me assim, mas nós temos ali, porque eu perguntei, então o Office tem Office? Não, tenho que comprar à parte. Mas depois ela disse, mas eu tenho ali um bom e já tem o Office. E é uma boa marca, então, quer dizer, no fim eu fui fazer as contas daquilo que eu paguei e eu paguei menos de 1/3 do que aquilo que na verdade eu devia, se eu pagasse ao preço que era, eu pagava muito mais. Então Deus é mesmo fiel à sua palavra. É,
Deus é mesmo fiel. Ele diz que nós temos que dar, aquele que dá, colhe. É Ele que supra as nossas necessidades e, na verdade, Ele tem suprido sempre e acredito que Ele irá sempre suprir. E posso também dizer que você que me está a ver, acredite, faça. Às vezes as pessoas pensam assim, estão a pedir dinheiro, eu tenho tanta falta, quem me der é que me dê a mim. Mas Deus tem regras diferentes das do mundo, não é? É que quando nós damos, é assim que Ele nos vai dar, da maneira dele. Porque eu semeei dinheiro, não é? Pedia dinheiro, ele também podia ter dado o dinheiro, mas não, deu umas coisas. Mas eu tive que esperar no tempo de Deus. E as oportunidades vieram, aos poucos e poucos vieram a aparecer. Portanto, no prazo de uns 3 meses, eu consegui aquilo que eu nem sei quando é que iria conseguir. Uau, testemunho muito bonito. Muito obrigada. É verdade, que testemunho bonito. Quando nós honramos a Deus, Ele nunca falha, não é? E Ele sempre supre todas as nossas necessidades. E se você tem o seu testemunho, envia pra gente também. Nós temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990, e o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Mande o seu testemunho, porque eu tenho certeza que vai encorajar muitas pessoas que nos assistem sempre aqui no programa Basta Crer. Agora eu quero falar para todos vocês, não é? Que gostariam de frequentar um grupo familiar e, quem sabe, até entregar a sua casa para um grupo familiar. Um grupo familiar é uma reunião no meio da semana, geralmente é dada na casa de um dos irmãos da igreja. Ou online também, nós temos hoje em dia muitos grupos familiares que são feitos online. Então, se você tem esse desejo de entregar a sua casa para um grupo familiar, para que você aprenda mais a palavra de Deus e para que você evangelize os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, para que Jesus, o nome de Jesus seja espalhado e para que ganhemos cada vez mais almas, então vamos ver nesse spot como é que você pode dar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Dê a sua casa para um grupo familiar. Se ainda tiver dúvidas, posso relembrar os nossos contatos? Mais 351 21 190 8990, o número do nosso SOS. E temos também o WhatsApp, mais 351 912 895 800. Se você acha que ainda não quer dar a sua casa para um grupo familiar, mas quer participar de um, é só ligar para a gente que a nossa equipe vai te encaminhar para um grupo familiar, seja mais próximo de você, seja online, ok? O importante é que você encha o seu coração com a palavra de Deus e cada vez tenha mais fé no seu coração, não é? Principalmente se recentemente você passou por algum problema, está vencendo, é fundamental você continuar firme, sem desistir, porque se Deus é por você, nada pode ser contra. E agora eu quero falar para todas as pessoas que gostam de filmes e séries. Vocês que estão em casa gostam? Aqui no estúdio gostam? Todo mundo tá falando para mim que gosta de assistir um bom filminho. Não, momento de descontração ali com a família, com os amigos. É legal a gente assistir um filme, não é? Melhor ainda se é um filme que tem, então, os bons costumes, que tem os bons valores e principalmente a palavra de Deus. Para isso, nós temos o Cine Curiacos. Vamos ver. Gosta de um bom filme?
O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E agora vamos falar sobre Curiacos Music. Vamos ver um videoclipe dos Curiacos São Tomé. Aproveito para mandar um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aí de São Tomé. Vamos assistir então esse videoclipe. Seja louvado, louve a tudo guapo, sumo fedano. Seja louvado, louve a tudo guapo, sumo fedano. Ó Senhor, nós te louvamos por tudo quanto fizeste por nós. Foram muitos anos de sofrimento, perseguição. Mas porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Foram muitos anos de sofrimento, perseguição. Mas porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, está a acontecer. Conquistamos mais nações e a TV. O que o olho não viu, ouvido não ouviu, está a acontecer. Com a tua graça conquistamos mais nações e a TV. Ó Senhor, nos ajuda a levantar os braços do nosso apóstolo. Ó Senhor, nos ajuda a levantar os braços do nosso apóstolo. Escolhidos por Deus, chamados à batalha, vamos avançar. Com os braços levantados, ao fio da espada, o inimigo derrotar. Escolhidos por Deus, chamados à batalha, vamos avançar. Com os braços levantados, ao fio da espada, o inimigo derrotar. Estamos
Sim, estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas vocês já sabem. Te esperamos no próximo programa. Basta crer. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu não posso esquecer quando ele me salvou. E então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Não vou deixar, não vou de servir ao Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, primeiro amor. Foi Ele quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno. Nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do